A história começa com um homem chamado Duffy, que foi a um bar e notou alguns homens jogando. Depois de observá-los, decidiu se juntar a eles, mas Duffy não tinha dinheiro para apostar, então colocou seu relógio em jogo. Após algumas rodadas, Duffy venceu todos eles, mas os homens, irritados com a derrota, o atacaram. No entanto, Duffy era um jogador experiente e rapidamente derrotou todos eles. Nesse momento, Max, que havia sido libertado da prisão 2 dias antes, notou Duffy. Após sair do bar, Duffy foi para um hotel, pois não tinha uma casa própria. Na verdade, ele era um ex-comando da Marinha que havia perdido muitos de seus companheiros no Afeganistão. Apenas ele e seu colega Boeca sobreviveram e voltaram do Afeganistão. Na manhã seguinte, Max foi até o hotel para encontrar Duffy, mas ele não estava interessado em conversar. Max, então, ofereceu-lhe um jantar, e Duffy concordou em ouvir o que ele tinha a dizer. Os dois foram a um restaurante onde Max elogiou as habilidades de Duffy e disse que eles poderiam ganhar muito dinheiro juntos. Inicialmente, Duffy não acreditou nele, mas Max estava disposto a provar seu ponto. Eles foram então encontrar um homem chamado Donald, que organizava lutas clandestinas. Depois da primeira luta, Donald desafiou qualquer um dos presentes a lutar contra seu lutador. E logo percebeu que Max havia trazido Duffy para uma dessas lutas. No entanto, Duffy recusou a lutar, o que levou os presentes a zombarem dele. Irritado com a humilhação, Duffy finalmente concordou em lutar e derrotou o lutador de Donald com facilidade. De repente, eles ouviram o som das sirenes da polícia, pegaram o dinheiro com Donald e saíram rapidamente. No caminho, Max entregou a parte de Duffy e perguntou sobre sua situação. E Duffy explicou sua condição. Após ouvir sua história, Max decidiu que Duffy poderia morar na casa de sua irmã. Ao chegarem na casa de Rachel, irmã de Max, eles a encontraram discutindo com o namorado, a quem estava expulsando de casa. No calor da discussão, Duffy interveio e começou a bater no namorado de Rachel. Na verdade, Rachel era viúva e morava naquela casa com sua filha. No dia seguinte, Max foi se encontrar com Parker, um chefe da máfia, a quem devia muito dinheiro. Max estava com dificuldades para pagar essa dívida, então decidiu que Duffy lutaria contra o lutador de Parker para quitar a dívida. Parker aceitou prontamente, pois tinha lutadores muito fortes e confiava neles. Enquanto isso, Duffy estava limpando a casa quando Rachel e sua filha voltaram, e ela ficou muito feliz ao ver o comportamento amigável de Duffy. Naquela noite, Duffy jantou com Rachel e sua filha, e pouco tempo depois, Max chegou e contou a Duffy sobre Parker. Duffy concordou em lutar apenas para ajudar Max. Enquanto isso, Parker estava interrogando Rigg, o namorado de Rachel. Rigg já havia trabalhado para Parker, mas antes de deixar a gangue, ele roubou uma grande quantia de dinheiro. Naquele momento, Lynx, uma policial corrupta, chegou e começou a interrogar Rigg. Durante o interrogatório, descobriram que Rigg havia escondido o dinheiro na casa de sua namorada, Rachel. Assim que souberam disso, Lynx, sem pensar 2 vezes, atirou em Rigg, matando-o, e informou Parker sobre a namorada dele. No dia seguinte, Max e Duffy chegaram à arena para a luta, onde já estava acontecendo uma luta entre mulheres. Naquele momento, a policial corrupta Lynx também estava presente. Após o término da primeira luta, era a vez de Duffy. Antes do início da luta, Donald avisou a todos para não subestimarem Duffy. Mas, apesar do aviso, assim que a luta começou, Duffy derrotou seu oponente com muita facilidade. Após a luta, quando Max e Duffy estavam prestes a sair, Parker os desafiou a lutar contra seu homem de confiança, Ford. Max sabia que Ford era muito forte e que sua dívida já havia sido perdoada com a primeira luta. Então, não tinha interesse em aceitar o desafio. No entanto, Parker disse que se eles derrotassem Ford, ele pagaria 3 vezes mais. Duffy então respondeu que lutaria contra aquele monstro, mas por 5 vezes o valor, e Parker prontamente aceitou. No início da luta, Ford dominava completamente Duffy, mas de repente, imagens das batalhas do Afeganistão passaram pela mente de Duffy, o que o tornou extremamente agressivo. Com uma série de golpes, Duffy conseguiu virar o jogo, e após uma grande luta, saiu vitorioso.
Quando chegaram em casa, Max e Duffy estavam muito felizes. Max agradeceu a Deus por ter colocado Duffy em sua vida, pois sabia que sem ele, jamais teria conseguido pagar a dívida com Parker. No dia seguinte, Parker ligou para Lynx e deu a ela o endereço da namorada de Rick. Pouco tempo depois, uma equipe policial chegou à casa de Rachel. Primeiro, a polícia perguntou a Rachel sobre Rick, ao que ela respondeu que o relacionamento deles havia terminado há muito tempo. Mesmo assim, a polícia começou a revistar a casa em busca do dinheiro roubado por Rick. Após uma busca minuciosa, eles não encontraram nada. Lynx, então, ameaçou Rachel, dizendo que ela tinha uma semana para devolver todo o dinheiro, ou ela e sua filha seriam mortas. Naquela noite, quando Max e Duffy chegaram em casa, ficaram sabendo da batida policial. Rachel afirmou que não sabia nada sobre o dinheiro. Ao ouvir isso, Max percebeu que os policiais estavam trabalhando para Parker, e por isso decidiu ir com Duffy para encontrar Parker. Ao chegarem, Parker disse que o dinheiro pertencia a pessoas muito mais perigosas do que ele, e que, se não encontrassem o dinheiro, nem mesmo ele estaria seguro, muito menos Max e sua irmã. Parker também contou que antes de morrer, Rick havia dito que havia escondido todo o dinheiro na casa de Rachel, e que a polícia não deixaria Rachel e sua filha em paz sem o dinheiro. Parker sugeriu que Max assumisse a dívida em troca da segurança de sua irmã, mas Max ficou confuso e saiu sem dizer nada. Ao sair do escritório, Max encontrou Lynx, o que o deixou ainda mais preocupado. Duffy, no entanto, o tranquilizou, dizendo que estava disposto a lutar novamente para salvar Rachel e sua filha. Mais tarde, Duffy estava sentado sozinho do lado de fora da casa, quando Rachel se aproximou dele e perguntou por que ele dormia tão pouco. Duffy explicou que sempre que dormia, tinha pesadelos horríveis sobre a guerra no Afeganistão e constantemente via o rosto de seus companheiros mortos. Enquanto isso, Max estava se encontrando com Donald para planejar uma grande luta para Duffy, com a intenção de usar o dinheiro da vitória para pagar toda a dívida de Parker e salvar sua irmã. Ao ouvir o problema de Max, no dia seguinte, Donald foi até Parker para contar sobre a proposta de Max. E para convencê-lo, Donald provocou o ego de Parker, dizendo que se ele não vingasse sua última derrota, as pessoas o chamariam de covarde. Isso enfureceu Parker, que imediatamente disse para organizar a luta e que ele traria seu próprio lutador. Então decidiu que Duffy lutaria contra o lutador de Parker para quitar a dívida. Naquela mesma noite, foi organizada uma luta e todos os ricos chegaram para fazer suas apostas. Lynx e Parker também estavam presentes, confiantes de que dessa vez Duffy não venceria. Mesmo assim, Lynx alertou que, se por acaso Duffy vencesse a luta, Parker teria que arcar com todo o dinheiro. Parker então respondeu: "Não tão rápido, querida. Tenho todas as provas dos seus trabalhos ilegais e posso entregá-las aos seus superiores." Enquanto isso, Rachel, ao jogar lixo fora, encontrou a bolsa de Rick cheia de dinheiro no latão de lixo. Na verdade, sua filha havia escondido a bolsa ali, irritada com o comportamento de Rick, e depois pediu desculpas por isso. Antes da luta, Donald disse a Duffy que ele precisava vencer a qualquer custo, pois havia apostado $5 milhões em sua vitória. Dessa vez, o oponente de Duffy era um policial, mas a luta foi rápida e fácil, e Duffy o derrotou com grande facilidade. Logo após, houve uma grande confusão na arena, da qual Max e Duffy aproveitaram para fugir. No caminho, Max ligou para Rachel, pedindo que ela arrumasse as malas, pois precisavam sair da cidade imediatamente. Rachel contou a Max sobre a bolsa cheia de dinheiro, mas Max disse para não se preocupar com isso e apenas arrumar tudo rapidamente. Quando Max e Duffy chegaram para buscar Rachel, uma viatura da polícia os atacou e uma bala atingiu diretamente a filha de Rachel. Max chamou uma ambulância e a enviou imediatamente ao hospital. Após a ambulância partir, Max decidiu que era hora de acabar com todos os problemas. Enquanto isso, Donald estava prestes a fugir com todo o dinheiro da luta, mas um dos homens de Lynx o matou e roubou o dinheiro. Pouco tempo depois, Duffy e Max se encontraram com Boeca, um antigo amigo de Duffy. Após explicar toda a situação, Duffy pediu a Boeca para arranjar armas. Boeca respondeu que as armas já estavam no carro e disse que também iria junto com eles para a luta.
apesar de Duffy ter se recusado a deixá-lo ir. Boeca insistiu, lembrando que Duffy havia salvo sua vida várias vezes no Afeganistão e, portanto, ele não o deixaria sozinho. Os três então foram direto ao escritório de Parker, que revelou que Lynx e seus homens estavam a caminho para atacá-los. Assim que Parker terminou de falar, Lynx e seus homens começaram a atirar. No meio da luta, Lynx atirou em Parker e em seguida fez Max de refém, exigindo que Duffy largasse suas armas. Mas, em um ato de esperteza, Max conseguiu atirar em Lynx. Os três derrotaram todos os inimigos, mas Boeca morreu durante a luta. Na manhã seguinte, Max foi ao hospital visitar sua irmã, onde sua filha já havia acordado e sido liberada para voltar para casa. Quando chegaram em casa, Rachel encontrou uma carta de Duffy, agradecendo por tê-lo acolhido em sua casa e dizendo para fazer bom uso do dinheiro encontrado na bolsa. A carta também revelava que eles haviam ficado muito próximos, já que Duffy prometia voltar em breve para se casar com ela. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.